A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que doa mais em nós, não é mesmo? Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, em 2 horários, pela Web Rádio Franciscanos, de manhã, às 10 horas, e à noite, às 19h30. radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo, graças a Deus. Um grande abraço aos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão, acompanhando esse podcast agora. Salve Maria! Salve Maria! E você, amigo ouvinte que nos acompanha já há bastante tempo, deve ter percebido que sempre que nós temos um convidado especial, este convidado, ele fala um pouquinho sobre si, sobre a sua vida, quem ele é, o que ele faz, o que ele trabalha, o que ele estuda, se é casado, se tem filhos, qual é o seu apostolado na igreja. Mas nós já estamos com esse programa há bastante tempo, né, meu bem? Já é o episódio número 28 que estamos gravando hoje. E a Maria Carolina nunca falou quem ela é, né? Então vamos dar a oportunidade dessa mulher falar um pouquinho. Fala só um pouquinho, né? Porque quando você começa a falar, não para mais. Fala assim do seu apostolado na igreja, das suas experiências anteriores lá como catequista, enfim. Fica à vontade, mas nem tanto. Gente, esse meu marido, olha, ele vive me pregando peça e saindo do script, sabe? Desde o pedido de casamento feito na rádio, ao vivo, né? Sem eu esperar. E agora essa deu me apresentar, mas tudo bem. 28 episódios depois de começarmos o programa. Isso, dá a oportunidade do ouvinte saber quem você é, né? Bom, meu nome é Maria Carolina e... Raimann. Maria Carolina Raimann. Muito bem. E eu tenho 33 anos, eu sou mãe do João Miguel, por enquanto. Sou dona de casa, muito, muito, muito feliz, muito realizada. Eu sou católica, né, desde de nascimento, assim, mas... da minha família nunca frequentou muito a igreja, né? Eu entrei para catequese, minha mãe me matriculou e tal, e a partir dali comecei a participar de grupos de jovens. Então, praticamente assim, desde muito nova, desde os 12, 13 anos envolvida na igreja, com grupo de jovens, fui catequista durante foram 12 anos de catequese, pouco mais. Fui presidente do coral litúrgico da Matriz do Santíssimo Sacramento aqui de Itajaí. E... que mais? Gosto muito de canto coral. Bom, não sei. Eu não estava esperando isso. É franciscana secular. Sou franciscana secular, professa, sim. E... Muito bem. Vamos seguir em frente, então, né? E eu prometo que um dia me apresento aqui também, tá? Ah, tá. Cooperadores da Verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site raiman.com.br. Claro, também lá no SoundCloud, que é onde os programas ficam armazenados. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de ilustres colaboradores da Verdade. Ele é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início do programa. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas nos mandar uma mensagem para que a gente possa divulgar. E como faz para mandar uma mensagem, Carol? Então, pode ser lá na página do Facebook, facebook.com/os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail oscooperadoresdaverdade@gmail.com. E assim poderemos divulgar o dia e horário da transmissão. E a novidade agora é a nossa página no Twitter, onde você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Você pode nos seguir no endereço @coop_verdade. @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS. Para quem usa os telefones da Apple, também em Android, Windows Phone e etc. Graças ao Peter Martins, que manja dos paranauês. E se você está ouvindo esse programa pela primeira vez e gostaria de ouvir os episódios anteriores, soundcloud.com/os Cooperadores da Verdade. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos aqui, por convenção, começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de São João da Cruz, conhecido como doutor místico. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Foi São Pedro Canísio, o primeiro jesuíta alemão. Nós estamos já chegando ao final da lista dos santos doutores. Daqui a pouco nós vamos ter que escolher outros santos para o programa. Mas, por enquanto, né, Carol, conta um pouquinho sobre a vida de São Pedro. Bom, vamos lá. E São Pedro Canísio nasceu em Nimega, atual Holanda, hoje, né? Mas então, naquela época, fazia parte da Alemanha. Isto no ano de 1521. O seu pai foi prefeito de Nimega e encaminhou seu filho para estudar direito.
cursou estudos em Colônia e Lovaina para formar-se como advogado, sem, no entanto, descuidar de sua espiritualidade, tendo em vista suas frequentes visitas ao Mosteiro dos Cartuchos. Descobrindo o seu chamado com o auxílio de um padre jesuíta, Pedro Canísio tornou-se o primeiro jesuíta alemão, tendo entrado na Companhia de Jesus em 1543. Recebeu a ordenação sacerdotal 3 anos mais tarde. Nesse mesmo ano, publicou as obras de São Cirilo de Alexandria, sendo o primeiro livro mandado imprimir por um jesuíta. Foi teólogo do Concílio de Trento e um grande pregador e professor. Exerceu a sua docência, sobretudo em Viena, Augsburg, Innsbruck e Munique. Organizou a sua ordem na Alemanha, fazendo dela o instrumento valioso para a reforma católica contra o protestantismo. Foi um dos iniciadores da imprensa católica. Profundo devoto da Santíssima Virgem Maria, Pedro Canísio foi conselheiro de príncipes, núncios e papas. Das 36 obras que compôs, as mais célebres são os seus 3 catecismos, 1555, 1556 e 1558. Largamente difundidos por toda a cristandade até o século XIX. O denominado Catecismo Maior, em 221 perguntas e respostas, alcançou pelo menos 130 edições. O Papa Leão XIII chamou-lhe mesmo o segundo apóstolo da Alemanha, depois de São Bonifácio. Faleceu em Friburgo, na Suíça, a 21 de dezembro de 1597. O Papa Pio XI canonizou-o a 21 de maio de 1925, declarando-o ao mesmo tempo doutor da Igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. Não somos a religião do livro, né? E nesse quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto, o Senhor conta a seus discípulos a palavra do juiz iníquo e da viúva inoportuna, a fim de ilustrar a necessidade da oração humilde e perseverante. Se um juiz mau decide, importunado pelas súplicas de uma viúva,
fazer-lhe justiça contra um adversário seu, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. De que se trata essa justiça a que faz referência nosso Senhor? É o que precisa ser bem explicado, sob o risco de que as pessoas desconfiem da promessa de Cristo, ou suspeitem estar reservado apenas para a vida eterna o triunfo dos bons. Afinal, não é evidente a quem quer que olhe para as vidas dos santos o fracasso terreno em que terminaram muitas de suas vidas? Como acreditar que Deus faz justiça aos seus eleitos se tantos deles morrem injustamente, devorados por feras selvagens, torrados no fogo ou mesmo decapitados? Esse é um sentimento que é muito comum. As pessoas acharem que o sofrimento que os santos tiveram aqui nessa terra não é sinal da justiça de Deus, porque se Deus fosse justo, ele não teria deixado com que eles passassem por tudo isso. Mas não é bem assim, né? E a resposta se encontra no fim deste evangelho. Mas o Filho do Homem, quando vier, pergunta Jesus, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É da fé, afinal, que vivem os justos, diz o profeta Abacuque. E é naqueles que creem que se revela a justiça de Deus, confirma o apóstolo, comentando sobre aquela passagem. A justiça que ele fará, portanto, aos seus filhos não é senão o aumento dessa virtude sobrenatural que vai crescendo até que a alma chegue à visão beatífica no céu. Fé e oração estão, pois, intimamente conectadas entre si. Quem não traz consigo na alma um princípio de fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, não reservará um tempo do seu dia para a oração e o diálogo com Deus. Do mesmo modo, quem não se comunica com aquele em quem diz crer, por mais que tenha fé, pode até mesmo chegar a perdê-la. Por isso é preciso rezar sempre e nunca desistir, suplicar de verdade a Deus que venha em auxílio de nossa fraqueza, que esteja sempre conosco, pois sem o socorro da sua graça, realmente ninguém é forte, ninguém é santo. Seja a viúva insistente do Evangelho nosso exemplo, neste verdadeiro combate que é a vida de oração. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Carol, qual o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Defenda os fracos, console os que choram. Orando com Padre Pio. Outro dia, quando eu meditava sobre esta frase de Padre Pio, fiquei pensando em 1000 coisas. O que ele quer dizer com fraco? Defenda os fracos. Quem são estes fracos que precisam ser defendidos? Em uma guerra, os homens, os guerreiros, os mais fortes defendiam as mulheres e crianças. Mas será que fraco para Padre Pio é aquele a quem falta a força física? Ou será que ele está falando dos fracos em espírito? Se fizéssemos uma análise gramsciana, embasada no marxismo cultural, poderíamos dizer que fracos são os pobres, que são oprimidos pela classe dominante, e nós, como igreja, deveríamos defendê-los. Mas claro, que isso é apenas balela da enfadonha teoria da libertação. Digo teoria e não teologia, porque de teológica ela não tem nada. Mas e se fracos forem aqueles que fraquejam, Rodrigo? Aqueles que caem em pecado frequentemente. Ah, sou eu então. Pô, me identifiquei e aí, agora. Eu poderia dizer com
toda certeza. Por favor, alguém me defenda. Nos defenda, Nos defenda, pois nós somos fracos, né? Será que este fraco a quem Padre Pio se refere somos nós, pobres pecadores? Se for assim, só os santos para nos defender, e a cada dia são mais raros. Felizes os pobres em espírito, disse Jesus no Sermão da Montanha, porque deles é o reino dos céus. Seriam estes pobres em espírito que Padre Pio pede para serem defendidos? Os fracos? Como diz Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, são pessoas que não fazem alarde dos seus préstimos diante de Deus. Não se apresentam diante dele como uma espécie de sócios em pé de igualdade nos negócios, que em troca das suas ações pretendem ser adequadamente recompensados. São pessoas cientes de ser, também interiormente pobres. Pessoas que amam e, por isso mesmo, vivem intimamente de acordo com a essência e a palavra de Deus. A afirmação de Teresa de Lisieux de que ela um dia havia de apresentar-se diante de Deus de mãos vazias e estendê-las abertas para ele, descreve o espírito destes pobres de Deus. Chegam com mãos vazias, não com mãos que agarram e seguram, mas que se abrem e oferecem, e assim estão prontas para a bondade de Deus que se dá. Mas Padre Pio também nos pede para consolarmos os que choram. E não podia deixar de continuar recordando o Sermão da Montanha, pois Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Console os que choram, diz Padre Pio, e Jesus diz: eles serão consolados. Mais uma vez, quero recorrer ao livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, que diz: há duas espécies de tristeza. Uma tristeza que perdeu a esperança, que já não confia no amor nem na verdade e que por isso desagrega e arruína o homem por dentro. Mas também há a tristeza que vem do abalo, da comoção provocada pela verdade, que leva o homem à conversão, à resistência contra o mal. Esta tristeza cura, porque ensina o homem a acreditar e a amar de novo. Então, ao final das contas, eu posso estar errado, mas acredito que essa frase de Padre Pio hoje não é dirigida a mim nem a você, amigo ouvinte. Embora seja utopicamente bonito acreditar que deveríamos ser espécies de super-heróis, defensores dos fracos e oprimidos, e que deveríamos defender os fracos e consolar os que choram, porque, como disse nosso seráfico pai Francisco de Assis, mais vale consolar do que ser consolado, acredito que essa frase de hoje, Padre Pio a tenha dirigido a Jesus. E é só colocar a palavra Jesus ou Senhor antes da frase que fica mais fácil entendê-la. Jesus, defenda os fracos. Senhor, console os que choram. E aí, então, a coisa parece que de repente ficou clara como o sol. Nós somos os fracos que precisamos ser defendidos. Nós somos os chorosos que precisam ser consolados. E o único capaz de nos defender, o único capaz de nos consolar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas por sermos membros de seu corpo pelo batismo, temos o dever, a obrigação de morrermos para nós mesmos, para vivermos para o outro, e suprimindo nossas fraquezas, agir em defesa dos que são ainda mais fracos do que nós, e engolindo nosso choro, sufocando nossas tristezas, consolarmos os que agora choram, pois um dia certamente eles herdarão o reino dos céus, onde haverá a eterna consolação. E quem sabe nós também, não por nossos méritos, mas por graça e misericórdia de Deus, possamos participar dessa consolação. Que assim seja.
Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Faça o seu depósito ou transferência bancária para a Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. Chegamos agora, Carol, a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, há uma inversão de valores tão grande que há pessoas que só buscam a Deus quando precisam. Não querem o Deus dos milagres, mas os milagres de Deus. Tudo isso porque só pensam no aqui e agora, como se essa vida fosse a única. Não pensam onde vão passar a eternidade e vivem de forma desregrada. Mas São Francisco de Assis era um concidadão dos anjos e só estava separado deles pela parede do corpo. O que nos separa dos anjos? Santa Teresinha, na poesia 48, diz: a castidade faz-me irmã dos anjos, dos espíritos puros e vitoriosos. Se você não conhece essa poesia, mas já deve ter ouvido essa frase na música da irmã Kelly Patrícia, né? Linda, né? Portanto, o que nos separa dos anjos, o que nos separa dos céus, é o nosso pecado. E Francisco de Assis, homem santo, puro, casto, pobre, obediente e humilde, só estava separado dos céus pela parede do corpo, pois sua alma já estava preparada. E a nossa alma como está? Tão cheia de pecados, não é mesmo? Se morrêssemos hoje, iríamos para o céu ou padeceríamos no purgatório? Quizá seja momento oportuno para nos livrarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, renunciarmos a tudo aquilo que nos separa dos anjos e abraçar tudo aquilo que fará com que a nossa alma esteja separada apenas pela parede do corpo. Tomás de Celano diz que, para São Francisco de Assis, que se alimentava da doçura celeste, o mundo era insípido. E para nós, como o mundo nos parece? O mundo nos parece agradável aos olhos? Todas as maravilhas, o dinheiro, os prazeres, a comida, o sexo, as diversões, as drogas, baladas, tudo nos parece agradável? O importante é ser feliz, não é mesmo? Não é assim que dizem? É curtir a vida, é aproveitar. Para São Francisco, nada disso fazia sentido, porque ele se alimentava do céu, das coisas do alto. Precisamos aprender a buscar as coisas do alto.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Mas há pessoas que só buscam a Deus por causa de um problema de saúde, de uma dificuldade financeira, não é pois mesmo? é. Não querem o Deus dos milagres, mas os milagres de Deus. Tudo isso porque só pensam no aqui e agora. Como se essa vida fosse a única. Como se esse mundo tivesse sabor. Mas para Francisco, o mundo era insípido, sem gosto, sem graça, comparado aos céus que ele aspirava. São Francisco procurava sempre um lugar escondido onde pudesse entregar-se ao seu Deus. Não se exibia orando na frente dos outros, não, rezando em voz alta para chamar a atenção. Pelo contrário, ele se recolhia. E Jesus disse: quando fores orar, entra em teu quarto e fecha a porta. Eu não consigo entender por que há tanta gente escandalosa por aí que multiplica as palavras e berra como se Deus fosse surdo. Parece um estado de euforia, uma coisa alucinante, muito, muito estranho mesmo. Eita Deus! Em nome de Jesus! Mas São Francisco de Assis, se ele estava no meio de uma multidão, ele se escondia com a própria capa para rezar, transformado não só em orante, mas na própria oração. Unia a atenção e o afeto num único desejo que dirigia ao Senhor. Devemos fazer da nossa vida uma oração. Orar não é simplesmente recitar orações conhecidas, mas também falar com Deus, rasgar o coração. Dividir com nosso Senhor todos os nossos momentos de alegrias e tristezas. Desde manhã cedo, ao acordarmos, até fecharmos os olhos novamente à noite, que o nosso dia seja uma única oração. E no meio dessa oração não pode nos aparecer de forma alguma pensamentos ruins, palavrões, mentiras, sensualidades, malícias e outras coisas que interromperiam a oração em si. Francisco não era somente um orante, mas ele mesmo era uma oração. E nós? Eu, você, Rodrigo, você, nosso amigo que está nos ouvindo agora, nós temos orado diariamente, ao acordar, ao deitar, antes de fazer uma refeição. E o terço? Eu tenho rezado todos os dias? Ou será que eu só lembro de Deus quando eu preciso dele, quando eu tenho alguma coisa para pedir? Francisco foi o homem que mais se assemelhou a Cristo. Nós, como cristãos, deveríamos ser imitadores de Cristo. E nós, franciscanos, como a Maria Carolina e eu, imitadores de Francisco. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Comecemos fazendo pequenas coisas e quando nos dermos conta, estaremos fazendo também as grandes. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade. Eu começo a apresentar o programa já com água na boca, já esperando a hora que vai chegar esse quadro, viu, gente? Que é onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado, bem na hora mesmo, porque eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que ela seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Zen Beer Porter.
Beer Porter consegue ser a equação perfeita entre os sabores doce e amargo. É cremosa, provoca um gosto de satisfação. Vamos ver, né? Eu não sei se você vai curtir, meu bem, porque cerveja escura não é o teu forte, Pois né? é, parece um café. Bom, pela espuminha até uma Coca-Cola. Até eu tinha pensado já nisso, sabe? Em sempre que fosse um programa com a sua participação, uma cerveja mais clara, mais leve, uma cerveja que já faz mais o teu estilo. Mas para te provocar mesmo, né? Para ver os sensores, né? Degustativos do seu paladar, para ver o que você vai achar. É bem da, o seu da tipo, é cerveja, bem a sua cara né? fazer isso, né? E sabe que a palavra Zen significa 10, né? É o número 10. Zen Sim. Beer, né? A cerveja 10, né? Traduzindo assim, literalmente. Do alemão. Do alemão. Mas, não sei se você já ouviu falar, mas a família que produz essa cerveja, ela chama-se Zen, sem o H. A família Zen. Aí eles incorporaram esse H ali no meio para fazer Zen, fazer o 10, né? Uma sacada bem interessante. Tanto é que em alguns lugares, e até aqui no rótulo, a gente percebe que o H está em maiúsculo, né? Está destacado, para mostrar que realmente ele foi inserido ali no meio. Essa cerveja ela é produzida com 3 tipos de malte, tá? O Pilsen, o caramelo e o torrado. O malte torrado, ele transfere para a cerveja os aromas de chocolate e de café. A cerveja segue o estilo originário da Inglaterra, onde ganhou esse nome por ser a preferida dos trabalhadores portuários londrinos, conhecido como porters. Mas eu fico imaginando, ele fala dos trabalhadores londrinos, portuários, né? Mas eu fico pensando, será que os Beatles não tomavam, não? Moravam em Liverpool, uma cidade portuária. Será que o tipo de cerveja que eles tomavam lá no Cavern Club não era uma Porter também? Quem sabe? É uma família, da família Lager escura, né? O estilo Porter. A espuma tem uma boa formação, persistência e consistência. A coloração é marrom, é um marrom bem escuro. Bem escuro. Né? Pra mim isso é preto. E depois eu que sou daltônico. E ela está disponível em garrafas de 500 ml. A sua graduação alcoólica é de 5,6%. Ela harmoniza com ensopados, queijos fortes, peixes e carnes assadas. Muito bem. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. É bem interessante. Sabe, Jaime, eu vou te dizer, vou confessar, né, uma coisa que quando a gente começou esse programa, né, o podcast, e eu, na verdade, você sabe, né, que eu não bebo cerveja, não é uma coisa assim que... Mas ao longo do programa, e de tanto assim você demonstrar, né, esse interesse em estudar e me passar, eu tenho sentido a cerveja de outro jeito, sabe? Muito bacana. Apesar de, como você falou, não faz o meu estilo, mas é uma cerveja muito interessante, gostosa mesmo. Eu percebo assim, você pode confessar aqui para os nossos ouvintes, como você não sabia que a cerveja era um universo tão vasto. Exato. Né? Porque a gente está acostumado com aquela Pilsen, aquela cervejinha clarinha, desbotada, né? Que a Ambev oferece pra gente aí, na forma de tantas marcas conhecidas. Eu não vou falar os nomes das marcas aqui que eu não estou ganhando para isso. Mas você liga na TV, né? Aquelas propagandas, aquela cerveja e tal. Geralmente relacionado à bunda, né? Cerveja com bunda, né? E que é um gosto, meu Deus, aquilo é uma lavagem, né? Uma aguinha, né? Mas a gente começa a degustar cervejas aqui no programa e conhecer mais sobre as cervejas e vai percebendo como realmente tem assim uma gama muito grande, né? Muito bacana. De sabores são experiências, né? Diferenciadas. A gente já tomou aqui, já degustamos aqui no programa cervejas com chocolate, cerveja com café, mas parece que cada uma é única, né? Essa Porter aqui, ela não é parecida com as outras escuras que a gente já degustou aqui. Ela tem as suas características próprias, né? E muito saborosa. Bastante mesmo. Bem legal, bem gostosa. Eu gostei.
E eu, como quando você trouxe, realmente fiquei assim com o pezinho atrás mesmo. E eu pensando aqui que eu ia encher o copo dela e ia sobrar tudo pra mim, que ela não ia gostar, ia Dessa vez não, ia deixar eu tomar já aconteceu. os 2 copos. Mas ó, tá pegando gosto pela coisa, né? Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. É isso aí, galera. Deixa de ser mão de vaca, manda uma cervejinha aqui pro programa, né? E eu já ouvi todo tipo de desculpa esfarrapada, viu? Gente de cervejaria grande dizer que nós não temos dinheiro para investir em marketing. Cara, nós queremos só uma garrafinha de cerveja, só uma garrafinha, meu irmão, pra gente degustar aqui no programa. Não temos dinheiro para investir em marketing. Outro disse, eu não quero vincular o meu produto com religião, porque o programa de vocês é um programa de religião. É tudo pão-durismo isso aí, gente, larga a mão. E assim, ó, você não tem cervejaria artesanal, mas você gostaria de colaborar conosco enviando aí uma cerveja diferente, que você viu que nós ainda não degustamos no programa, envia para nós, né? Entra em contato, envia a cerveja e nós vamos fazer a degustação. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre a caridade. Caridade da polêmica? A hora da treta. Dê esmolas, mas não dê bobeira. Então, esse tema das esmolas, da prática da caridade, nós encontramos no site O Catequista uma reflexão muito interessante e que, embora Carol e eu vamos ler em primeira pessoa, mas não é a nossa opinião, não somos E nós, nem a nossa né? vivência. Não é né? a nossa vivência, não somos Não nós passamos por que isso. passamos por isso, mas sim o autor, a autora, eu acho que foi a catequista, né, que escreveu. Isso. É a autora que se expressa dessa forma, ok? É isso aí. E ela diz que um dos preceitos aos quais os católicos devem estar atentos é o de dar esmolas aos pobres. Mas atenção! A forma correta de dar esmolas não é dar dinheiro às pessoas que mendigam nas ruas, e sim ajudar uma instituição de caridade séria, ligada ou não à igreja. Esse foi um trecho ouvido numa homilia um dia desses. O padre está certo? Depende. Essa conceituação é um tanto controversa e precisa ser melhor explicada. Porém, considerando a realidade do meu bairro, diz ela, o que o padre disse faz muito sentido. Afinal, a grande maioria dos pedintes na região da paróquia lá onde ela mora é de aproveitadores, vadios por opção ou consumidores de drogas. E existem locais que costumam ter grande concentração de pedintes e quase todos viciados em droga. E a catequista conta que outro dia viu um grupo de pessoas parar o carro diante desses pedintes, né? Abriram o porta-mala e distribuíram quentinhas, né? Comida para eles. E o sentimento diante dessa cena foi dúbio. Ao mesmo tempo em que admirava o nobre senso de solidariedade, a gente se pergunta também, né? Da ingenuidade daqueles que promovem e sustentam também a permanência dos sem-teto nessa triste situação. Eu gostaria de colocar aqui um parênteses e colocar uma experiência pessoal, né? Quando fala de abrir o carro e distribuir quentinhas, eu já fiz isso muito no passado. E não estou falando aqui agora por vanglória, gente. Estou falando só para colocar dentro desse contexto, tá? Então, nós realmente, não era eu que preparava as marmitas, era um casal, né? Preparava e nós levávamos num determinado local onde havia uma concentração muito grande de irmãos sofredores de rua e ali nós distribuíamos. Claro, nós reuníamos eles, fazíamos uma oração, distribuíamos, eles sentavam, comiam ali na nossa frente, né? E depois iam embora, sem correr o risco de que de repente podia estar levando aquela comida para vender, para trocar por drogas, por qualquer outra situação. E mais do que distribuir comida, nós distribuímos a atenção, né? Porque você senta do lado, conversa, escuta, ouve as dificuldades, as angústias de cada um deles. Muitos drogados são recolhidos das ruas pela prefeitura e levados para centros de desintoxicação
e ressocialização, segundo a catequista. Mas não aceitam ali permanecer, ou seja, eles não querem ficar ali. E isso a gente vê aqui também, né, Também, Rodrigo? né? Que... E aqui, como é uma cidade do litoral, as pessoas procuram esses centros de reabilitação, digamos assim, mais no inverno. Porque daí o inverno é frio, aí tem muita chuva, aí eles querem se esconder em algum lugar. Quer dizer, Quando chega o verão, eles querem sair de lá. Porque é complicado também, assim, eu vejo, né, porque tem uma tia minha que trabalha e já viu desses casos, assim, trabalhar na prefeitura, que eles reclamam, assim, porque tem ordem, tem horário para, né, para seguir, tem regras, né, muitas coisas. Então, eles não aceitam casas, né, ali. Não pode fumar, Exato, né, beber, exato. nem pensar, né, enfim. Outros rejeitam a ajuda de suas próprias famílias e se recusam a sair das ruas, onde não precisam obedecer regras e sempre arrumam quem lhes dê dinheiro e comida. Nas grandes cidades, não são raros os pedintes que chegam a ganhar bem mais do que um trabalhador assalariado. E aqui a gente sempre vê esse pessoal nos sinaleiros, né? Fazendo malabares e não sei o que e tal. E a gente às vezes comenta, né? Eu acho que eles ganham mais do que eu, né? Por hora, né? Faz um cálculo assim. E as maiores vítimas das esmolas irresponsáveis são as crianças. Por exemplo, muitas famílias recebem do governo federal uma ajuda mensal de R$200 para que o seu filho deixe de vender os produtos na rua. Entretanto, muitos abrem mão deste benefício e preferem continuar a expor os seus filhos aos perigos das ruas, pois é mais lucrativo. Então, quando compramos produtos de crianças nas ruas, em vez de ajudar, nós podemos estar reforçando ainda mais as correntes da miséria e da exploração. A esmola torna mais difícil para as equipes convencerem as crianças dos aspectos negativos da rua. É uma concorrência desleal, diz a coordenadora da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Júlia Obst. Ah, mas eu nunca dou dinheiro. Dou roupas ou comida? Dá quase no mesmo, amigo. Qualquer doação pode servir como um incentivo para que a pessoa se acomode na situação de pedinte. Pense, que criança ou adolescente vai querer ficar em um abrigo quando as ruas lhe oferecem tantas vantagens materiais imediatas? E ao permanecer nas ruas, o seu destino é quase certo: prostituição, vício, delinquência. Então, o que eu devo fazer quando uma pessoa me pede ajuda na rua? A única resposta honesta, né, e na qual eu acredito é: não sei. Não sei. Eu não acredito que haja uma fórmula exata para resolver a questão. Mas é importante discutirmos o problema. Vamos refletir um pouco antes de dar esmolas. Entretanto, sejamos sensíveis e estejamos alertas para notar as situações em que o discurso de não dê esmolas é desumano e não se aplica. Há, sim, casos em que uma pessoa na rua realmente deve ser assistida com comida, roupas ou dinheiro. Pessoas que estão ali naquela condição, mas que, né, realmente tiveram problemas, ou abandono de família, coisas assim. E são que pode pessoas... ser uma condição temporária, Sim. né? Que de repente até ela encontrar uma estabilidade e tem essa vontade de sair daquela vida, né? Dê a quem pede a você e não peça para devolver, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Ai de quem recebe, se recebe por estar necessitado. Será considerado inocente, mas se recebe sem ter necessidade, deverá prestar contas do motivo e da finalidade pelos quais recebeu. Será posto na prisão e interrogado sobre o que fez, e daí não sairá até que tenha devolvido o último centavo. E a esse respeito também foi dito que a sua esmola fique suando nas mãos até que você saiba para quem a está dando. Esse é um trecho da Didaquê, o primeiro catecismo da igreja.
Ao ler esse trecho da Didaquê, fica evidente que a existência de pedintes malandros não é um fato novo. Ainda assim, os cristãos devem manter, sim, o espírito sempre disposto à partilha, de dar a quem pede. Ao mesmo tempo, devem cultivar a devida prudência. Que a esmola fique suando nas mãos até que você saiba para quem está dando. É verdade, e assim, é muito delicado mesmo, né? Quando uma pessoa vem te pedir, você fazer ali um julgamento se aquela pessoa realmente precisa ou se ela está de malandragem para o teu lado. Mas muitas vezes a gente consegue na hora desmascarar, né? Então, a pessoa vem, pede dinheiro dizendo que está morrendo de fome. Você diz assim, meu irmão, eu vou te levar ali na lanchonete e eu compro o lanche para você ali, tá bom? Ah, tá, não precisa, vai embora. Então, quer dizer, não estava morrendo de fome coisa nenhuma. Queria o dinheiro para uma outra finalidade, provavelmente para drogas, enfim, né? A pessoa vem e diz para você assim, me dá o dinheiro para completar a passagem do ônibus porque eu tô indo para tal bairro. Aí você diz, eu tô indo para lá também, quer uma carona? Entra aqui no meu carro. Não precisa, obrigado, não precisa. Você desmascarou na hora. Então, existem formas, né, de você descobrir se aquela pessoa realmente precisa ou não. E nós já vivenciamos muito isso, né, meu bem? Muitas vezes, sim. Então, cada caso é distinto, né? O contexto em que os pedintes se inserem muda muito conforme a época, a cidade, a cultura e a economia. Vamos pensar em uma noite de inverno em uma cidade serrana no sul do Brasil. Como um cristão poderia negar roupas, comida quente ou cobertor a uma pessoa que bate os dentes na rua, ainda que seja viciada em droga ou vadia por opção? Ou seja, às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, mas você ajuda o fulano, você dá comida para ele, você dá roupa para ele, mas ele é um vadio, ele é um drogado. Mas mesmo que seja um vadio ou um drogado, é um filho de Deus, né? Ao ver uma mulher pedinte com um bebê nos braços, por exemplo, eu sei que em muitos casos isso envolve malandragem e exploração, mas muita gente questiona, por que não vai trabalhar? Ok, mas com quem que ela vai deixar o bebê, né? Por exemplo, nem todos têm parentes dispostos a cuidar dos seus filhos. E também o número de vagas em creche, né, gratuita no país é muito insuficiente. Já vi crianças fazendo pequenos serviços nas ruas para complementar a renda da família. Engraxar sapato, carregar sacola de compras. Mas que estudavam e eram bem criadas. Apesar dessa situação passar longe do ideal, os seus pais não tinham a intenção alguma de lhes explorar. A decisão não é óbvia nem fácil. Pesando todos os fatores relacionados à esmola, procuremos usar o bom senso e orar. Lembremos sempre que um pobre que sofre é Jesus que sofre. Que o Senhor nos dê o amor, a generosidade e o discernimento necessários. Isso aí. E esse texto para a gente refletir, né? Do site O Catequista. Muito obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora a Carol tem um convite especial para você que mora em Itajaí e região. Muito bem, eu quero convidar todos para participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, todos os dias, às 5 horas da tarde. No sábado, às 5:30 da tarde. E aos domingos, às 8:30 da manhã. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor,
e intimamente associada a Ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Evae, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol, você que hoje pôde se apresentar, deixar com que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Um grande abraço aos nossos irmãos. Salve Maria e paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.